Às vezes, o maior erro de um gigante não é contratar mal, é não enxergar o que já tem dentro de casa. E quando esse erro começa a fazer gols em outro país, a pergunta que surge é inevitável: quem realmente perdeu nessa história? Quando o Endrick chegou lá no Real Madrid, a expectativa era gigante. Era um garoto de 18 anos que estava voando e que chegava para ser o novo craque da Espanha, mas o que se viu foi bem diferente daquilo que se esperava. Com um ataque cheio de estrelas, a coisa ficou complicada para o Endrick. Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé. Qual desses três fica no banco para que o Endrick possa jogar e mostrar o que ele sabe? A resposta a gente já tem, né? O Endrick fica no banco. E ficou pior ainda depois que ele voltou da lesão. Dava pra ver a tristeza no olhar do Endrick. Em vários jogos ele nem entrava. Em outros ele jogava só alguns poucos minutos. E como explicar pra torcida que tem na equipe um jogador que toda vez que entrou em campo mudou a partida, ou fazendo gol, ou dando assistência, e mesmo assim o cara fica no banco? A justificativa era que ele ainda era novo e precisava se adaptar. Mas como é que o cara vai se adaptar sendo reserva o tempo todo? Essa situação só estava dando a certeza que ali não era um lugar para ele ficar. Endrick e o seu staff até tinham o desejo de seguir lá em Madrid em busca de algum espaço para o Endrick, mas entenderam, juntamente com o clube, que o melhor caminho era a saída dele, ainda que fosse temporária, principalmente após o Xabi Alonso deixar bem claro que ele estava atrás do Mbappé e atrás do Gonzalo Garcia na disputa por um lugar no ataque. E quando um jogador percebe que não importa o que ele faça, nada muda, ele começa a entender que o problema não é ele. Ser reserva do Mbappé até dá para entender, mas ser reserva do Gonzalo Garcia fica muito mais difícil de justificar, cara. Sabemos que durante a Copa do Mundo de clubes, o Endrick não pôde jogar porque ele estava lesionado. E o Gonzalo Garcia, esperto que é, aproveitou bem a oportunidade, fazendo 4 gols em 8 partidas na competição. Mas, vendo como o Endrick fez com poucos minutos em campo, ele poderia ter sido ainda muito mais decisivo que o Gonzalo. E no final das contas, o Endrick é mais jogador do que o Gonzalo. Só não estava tendo chance de mostrar isso. E foi aí que surgiu o Lyon. O clube francês precisava de um atacante. O Real Madrid precisava colocar o Endrick para jogar. E assim, o empréstimo foi fechado até junho de 2026, sem opção de compra. Empréstimo feito. Mas bem que o Real podia ter feito diferente, né? Poderia ter emprestado o Mastantuono, por exemplo, e ficado com o Endrick. O que você acha? Ou será que o Mastantuono joga melhor do que o Endrick, hein? Bom, se lembrarmos que ele precisou de somente 4 minutos para fazer o seu primeiro gol em sua partida de estreia, e em sua partida na Champions, a primeira que ele jogou pela Champions, ele precisou de somente 10 minutos para marcar, acho que a resposta a gente já tem, né, velho? Mas parece que para o Xabi Alonso e que para o Real Madrid, esse desempenho não foi suficiente para colocar o Endrick para jogar. E é aqui que começa a parte que mais incomoda de verdade, porque talento nunca foi o problema. Só para se ter uma ideia, nessa temporada, antes do empréstimo para o Lyon, o Endrick jogou somente 99 minutos, sendo que 11 minutos foi uma partida pela Champions, 77 minutos foi pela Copa do Rei, naquela partida contra o Talavera, um time de terceira divisão que deu trabalho para o Real Madrid passar das oitavas de final da Copa do Rei, deu muito trabalho. E outros 11 minutos foi uma partida válida pela La Liga. Em todas essas competições, tanto o Mastantuono quanto o Gonzalo Garcia tiveram mais minutos em campo do que o Endrick. Mas o Xabi Alonso não escalava ele de jeito nenhum. Então, por enquanto, parece que a decisão de ir lá para o Lyon foi a mais acertada para a carreira do Endrick. E em poucos jogos por lá, o Endrick já virou o nome mais falado do futebol francês. E agora, o Real Madrid, já sem Xabi Alonso, começa a pensar, será que cometemos um erro? O Endrick chegou no Lyon com uma missão clara, ser titular. O contrato já previa sequência de jogos, justamente para acelerar o desenvolvimento dele. E a estreia não poderia ter sido melhor, cara. No dia 11 de janeiro de 2026, numa partida contra o Lille pela Copa da França, o Endrick começou jogando. E em apenas 41 minutos, ele fez o primeiro gol com a camisa do Lyon na vitória por 2-1 contra o Lille. A torcida é claro que gostou, né? Logo no primeiro jogo, ele já finaliza desse jeito, finalização rápida, sem inventar. Pronto, chegou o que a gente precisava, os torcedores pensaram. O mais louco é que o Endrick não está jogando propriamente como centroavante. O técnico do Lyon colocou ele para jogar deslocado pela direita, uma posição que no Real Madrid ele seria essencial e mesmo assim ele foi dispensado, foi emprestado para o Lyon. E quando deram minutos, ele respondeu do jeito que um atacante responde, que é fazendo gols. Poucos dias depois, no dia 25 de janeiro, o Lyon iria jogar contra o Metz, em uma partida válida pelo campeonato francês.
O Lyon passou o rodo e goleou por 5-2. E quem foi o cara da partida, hein? Claro que foi o Endrick, né? Eu tenho certeza que antes do jogo começar, o Endrick deve ter pensado: se quem estiver assistindo esse vídeo deixar o like, se inscrever, eu vou arrebentar nessa partida. E depois que ele pensou isso, ele abriu o placar aos 11 minutos, aproveitando um cruzamento dentro da área. E ainda no primeiro tempo, ele fez o segundo gol. E no final do jogo, aos 87 minutos, ele foi lá e bateu um pênalti com aquela calma e completou o hat-trick, o seu primeiro lá na França, cara. 3 gols fora de casa. Tá bom, mas é o campeonato francês, você poderia dizer. Não se compara com o campeonato espanhol. Beleza, mas se a gente pensar que ultimamente o Real Madrid perdeu partidas até para times de segunda divisão, como o Albacete, dá para dizer que a França é sim um bom teste para o Endrick. E por lá, não se esqueçam, também tem o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão mundial de clubes, além também de ser o atual campeão da Champions League da última edição. Então, quando o Lyon jogar contra o Paris Saint-Germain, será uma prova de fogo para o Endrick lá na França, para mostrar o quanto o Endrick está pronto e só o Real Madrid não percebeu. E se no Real Madrid o tempo de banco estava sendo a sua maior estatística, lá no Lyon o Endrick virou o jogador mais jovem da história a fazer um hat-trick na Ligue 1. Em poucos jogos já somava 5 gols e 1 assistência. A imprensa francesa começou a chamar o brasileiro de imparável, mas enquanto ele estava mostrando seu talento lá na França, na Espanha, o Real estava amargando a saída da Copa do Rei, perdendo para o Albacete, um time de segunda divisão que tirou o Real Madrid da Copa do Rei. E logo depois, o Real perdeu a chance de se classificar diretamente para as oitavas da Champions, quando foi derrotado pelo Benfica, com direito inclusive a gol de goleiro no último lance da partida. E agora vai tentar se classificar nas playoffs. E é aqui que a pergunta começa a incomodar um pouco. Até quem defendia a decisão do clube, não dá para dizer que o Endrick seria uma solução milagrosa, mas como pode um jogador decisivo ser emprestado enquanto outros, mesmo fazendo partidas apagadas, são titulares em jogos importantes? E lá no Lyon, o que impressionou não foi só o número de gols, foi a forma com que eles aconteceram. Era um jogo complicado da Copa da França contra o Laval, por exemplo. O Lyon não conseguia furar a defesa adversária, até que, aos 79 minutos, o Endrick recebeu a bola na entrada da área, tirou a bola do marcador e soltou um torpedo direto para o gol. Um golaço decisivo que abriu o placar e levou o Lyon à classificação. Esse é o tipo de lance que dói para quem deixou ele sair, cara. Esse tipo de lance é o que muda a imagem do jogador. A gente não tá falando de um hat-trick num jogo mais fácil. A gente tá falando do gol difícil, aquele gol que resolve uma partida que estava travada, enfim, do gol que deu a vitória para o Lyon. Com poucos jogos, Endrick já se tornou o principal nome do ataque do Lyon. A torcida começou a cantar o nome dele nos jogos. O técnico elogia ele em praticamente todas as entrevistas. E o mais importante de tudo isso é o fato de ele estar jogando. Nada daquela coisa de 5 minutos de jogo, nada de entrar só para ganhar experiência. Agora ele é titular, algo que nunca aconteceu de verdade no Real Madrid, se a gente for pensar bem. Enquanto isso, na Espanha, o clima é outro. As dificuldades que o Real enfrenta na Champions League, onde perdeu a classificação direta para as oitavas de final, fez surgir a seguinte pergunta: será que o clube errou a não dar mais minutos para o Endrick? No momento em que o Real estava precisando de um jogador com fome de gol, com vontade de provar algo, esse jogador estava lá na França marcando um gol atrás do outro. Ficou fácil de ver a mudança no olhar do Endrick, o sorriso no rosto de quem sabe que isso era o que estava faltando, era isso que ele estava precisando e ele está aproveitando para mandar o recado. No Lyon, o Endrick virou titular, sendo decisivo nas partidas. No Real, o ataque rodava entre nomes consagrados, mas sem a mesma intensidade em alguns jogos importantes. E quando a equipe não conseguiu a classificação direta para a Champions, muitos torcedores começaram a lembrar do Endrick. Não porque ele era a solução mágica, mas porque talvez o clube não tenha tido a atitude certa com um talento que precisava de minutos para mostrar o que ele sabe e ajudar a equipe. E é isso que incomoda. Ele está decidindo jogos no Lyon. E por que não teve a mesma chance lá no Real Madrid? Porque às vezes o problema não é o jogador, é a coragem de apostar nele. O Endrick não virou um craque de um mês para o outro, cara. Não é possível que ele chegou lá e em apenas 6 jogos ele virou um craque. Isso já estava nele. A única diferença é que ele passou a jogar, coisa que não acontecia no Real Madrid. Agora, a expectativa é que ele volte ao Real Madrid no fim do empréstimo, em junho, só que ele não vai voltar como aquele mesmo jogador que saiu. É claro que ele vai voltar com gols, com confiança, com a moral um pouco mais elevada, e aí o Real vai ter que tomar uma decisão: dar espaço para ele ou correr o risco de repetir o mesmo erro.
E repetir esse erro pode custar caro demais. Não basta ser somente uma promessa. O jogador precisa de campo, cara. E no Real, ele teve poucos minutos. No Lyon, diferentemente, né? Ele tá tendo a confiança da equipe técnica. Tudo bem, né? Que o contrato prevê que ele jogue mesmo. Mas tá claro que, independente disso, ele está fazendo a diferença. E a resposta veio rápido. Gols, protagonismo, destaque na imprensa francesa, melhor jogador em campo na partida contra o Brest, melhor jogador do mês pela Ligue 1 e por aí vai. Talvez, com toda essa ascensão, ele possa inclusive ser convocado para a seleção. Quem sabe? O que é que você acha, hein? E no Real Madrid, o que se espera é que o cenário mude e que ele possa ser melhor aproveitado quando retornar lá para o Real. O que mudou desde a sua saída, por exemplo, foi que o Xabi Alonso, claro, já não está mais lá. E talvez o Álvaro Arbeloa possa colocar ele para jogar. Até porque a torcida já percebeu que o Endrick pode ser sim necessário, principalmente nessa atual fase pela qual o Real Madrid está passando. Mas será que isso vai mesmo acontecer ou a história vai se repetir, hein? Vamos acompanhar e torcer. E para acompanhar, não tem forma melhor do que você se inscrever nesse canal, porque aqui vai ter vídeo falando disso e de outros assuntos do futebol. Deixe também o seu like para ajudar o vídeo a ser divulgado pelo YouTube. Se tocar no seu coração, clica também aí no hype, que aí o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas, beleza? Porque se tem algo que essa jornada mostrou, é que o talento 100 minutos acaba virando simplesmente promessa, velho. Mas talento com oportunidade, que é o que ele está tendo lá no Lyon, vai virar jogador importante para o clube. E talvez o maior erro do Real não tenha sido emprestar o Endrick, mas talvez tenha sido duvidar dele. E se você acha que o Real Madrid está errado em suas decisões, dá uma olhada nesse vídeo que está passando agora aqui, ó, na tua tela, que lá eu conto com mais detalhes as coisas esquisitas que eles têm feito, ou assista esse outro vídeo que está desse outro lado aqui, que tenho certeza que você vai gostar, beleza? No mais, um grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!